Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. O programa Doc.com hoje vai trazer uma análise em relação ao momento pré-eleitoral em Ponta Grossa, a questão de candidaturas, possíveis candidatos, também a articulação partidária que envolve a indicação de nomes de vice-prefeito e também na eleição proporcional, que é a eleição à Câmara Municipal de Ponta Grossa. Todos os partidos e vereadores, quem quer se candidatar a vereador, também articulando espaço e também coligações para as eleições do próximo dia 2 de outubro. Vamos trazer uma análise em relação a esse momento pré-eleitoral. E também, na entrevista de hoje, uma entrevista com o empresário rural Douglas Taques Fonseca, ele que foi aclamado novo presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CIPG, depois de um impasse, uma eleição que foi parar no judiciário, né? Teve uma solução interna da CIPG, nova eleição, aclamação, Douglas Taques e a chapa, né, Associativismo Fortalecido, venceu aí esse pleito e está no comando. Nós vamos entrevistar o Douglas para saber os planos para o futuro da CIPG. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na análise desse momento pré-eleitoral aqui na nossa cidade, né? Temos aí pré-candidatos a prefeito de Ponta Grossa que estão aí com as suas pré-candidaturas mais consolidadas, com apoio partidário e também com estrutura aí de tempo de televisão que devem proporcionar uma candidatura competitiva, né, nestas eleições. Nós temos aí o candidato, pré-candidato à reeleição aí, o prefeito Marcelo Rangel, do PPS. Temos uma pré-candidatura também muito encaminhada, que é a do Aliel Machado, deputado federal da Rede Sustentabilidade. E também temos outras duas pré-candidaturas que tentam viabilizar partidos para consolidá-las nas convenções. Uma delas é do vereador Júlio Killer, do PMB, Partido da Mulher Brasileira. O Júlio Killer busca apoio partidário para que tenha um tempo de televisão e também um apoio de candidatos a vereador que deem a possibilidade de ser candidato a prefeito. Júlio Killer, que é vereador, está no terceiro mandato e também, recentemente, né, nos últimos anos, esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social. E, nesta semana, na última terça-feira, tivemos a confirmação da pré-candidatura. Na verdade, ele já era pré-candidato, mas reiterou que continua com essa proposta, esse projeto de ser candidato a prefeito, que é o empresário Álvaro Scheffer, do PV, do Partido Verde. Então, tanto o Álvaro Scheffer no PV, quanto o Júlio Killer no PMB, eles procuram aí partidos para uma coligação que deem tempo de televisão para ser candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. Existe uma certa dificuldade de ambos os lados. Por quê? Porque o Aliel Machado, por exemplo, fechou com o Partido da República nesta semana, o PR. Ele que já tem um apoio aí pré-garantido ou garantido já do PT, Partido dos Trabalhadores. O deputado estadual Péricles de Mello já garantiu que o PT vai com o Aliel. O PMDB, existe um compromisso verbal do presidente estadual do PMDB, o senador Roberto Requião, para ir com o Aliel. Então, o PT, o PMDB e também o PR só aí estão entre os 4 maiores partidos que têm bancadas maiores, né, maior número de deputados na Câmara Federal e que garante maior tempo de televisão. Aí o Aliel ainda conversa com alguns outros partidos que podem vir a somar numa coligação, mas somente o PT, o PMDB, a Rede, né, o partido dele, e também o PR já dão tempo de TV suficiente para uma candidatura. Na questão do prefeito Marcelo Rangel, tem o seu PPS, né, tem também ali o apoio
direcionado, né, que está verbalmente acertado com o DEM, também o PSD, né, que o deputado federal Sandro Alex foi para o PSD, né, tem aí esse apoio, terá esse apoio. Também temos ali o PSB, da ex-secretária Elizabeth Schmidt, que é cotada também a ser vice aí do Marcelo Rangel. Temos aí também o PSDB do governador Beto Richa, que deve caminhar junto com o prefeito nessa candidatura, futura candidatura à reeleição. São partidos, né, entre outros partidos que devem compor essa coligação, citei apenas alguns, que já dão aí o tempo de TV necessário também para o atual prefeito poder concorrer. E aí sobram poucos partidos para o PV do Álvaro Scheffer e para o PMB do Júlio Killer. O Júlio Killer, depois do anúncio do deputado estadual Márcio Paulic de que não será candidato, mesmo estando à frente nas principais pesquisas de intenção de voto feitas internamente pelos partidos e também a pesquisa Datasonda, que foi divulgada nesta semana, em que ele aparece à frente, né, nessa corrida eleitoral, ele optou por não concluir o seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, mas o seu PDT deve e já direcionou apoio ao Júlio Killer. Júlio corre atrás aí de mais alguns partidos que lhe deem esse tempo de TV. Para o Álvaro Scheffer, ainda se fala em uma possível conversa com o PP, né, do Paulo Rover aqui, também do vereador Delmar Pimentel, mas o PP estaria muito próximo de fechar com o prefeito Marcelo Rangel. Mesmo assim, o Álvaro Scheffer, ele corre aí, de repente, para tentar trazer esse partido. O PP também é um dos partidos com o maior número de deputados, né? Está entre os partidos com o maior número de deputados e também tem um tempo de TV considerável. Então, temos essas 4 pré-candidaturas mais direcionadas, né? O prefeito Marcelo Rangel, Aliel Machado, o Júlio Killer e também o Álvaro Scheffer. Há quem diga que o Álvaro Scheffer voltou a falar que é pré-candidato, reiterar sua pré-candidatura para tentar emplacar uma vice na chapa a ser encabeçada pelo prefeito Marcelo Rangel. Ele que foi secretário do Marcelo Rangel, secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, teve um desempenho até ali bastante satisfatório, né, em relação a essa pasta, que iniciou ali toda essa questão da readequação, da reinauguração do aeroporto, também teve um papel fundamental aí também na questão da vida da Ambev para cá. Então, tem essa ligação com o prefeito, gostaria, pelo que a gente sabe de bastidor, gostaria de repente aí de encaixar essa candidatura a vice. Mas a questão dos vices está aí também bastante comentada, né, em relação a essa articulação. Por quê? Porque, por exemplo, na questão da chapa do prefeito Marcelo Rangel, a ser encabeçada por ele, existe aí um compromisso, né, com o deputado Plauto Miró Guimarães, do DEM. O Plauto já era para ter indicado o vice do Marcelo lá em 2012, né, o nome seria o João Ney Marçal Júnior, porém, como na coligação se achou por bem colocar o médico Dr. Zeca, atual vice-prefeito, como vice, para somar mais a chapa em relação a voto, e essa decisão se mostrou acertada posteriormente, porque a eleição em 2012 terminou aí com uma diferença em números redondos de 1.800 votos no segundo turno, pró-Rangel contra o Péricles. E se não fosse o Zeca, né, com a sua densidade eleitoral, 2 vezes o vereador mais votado de Ponta Grossa, o resultado da eleição poderia ser outro. A decisão foi acertada. Porém, neste ano, em 2012, o Plauto abriu mão do João Ney. Neste ano, provavelmente o deputado Plauto deve indicar o nome do João Ney Marçal Júnior, que também foi secretário na administração Rangel, secretário de Planejamento, ficou à frente do IPLAN um tempo, né, nessa readequação do IPLAN, no início do trabalho, o João Ney esteve à frente, e ele que, por último, estava como diretor financeiro na Assembleia Legislativa do Paraná, onde o Plauto é o primeiro secretário. Ele pediu exoneração dentro do prazo, que era no último dia 30 de junho, está apto a ser candidato na majoritária, ele deve ser indicado. Agora, existem pelo menos mais 2 outros nomes que correm aí também por essa vaga de vice na chapa do Marcelo Rangel, que é o
próprio empresário Álvaro Scheffer, né, como a gente comentou, e também a Elizabeth Schmidt, que foi a secretária, por último, de administração do prefeito Marcelo Rangel. Ela demonstrou aí realmente interesse em ocupar esse lugar aí na chapa do Marcelo. Pelo lado do Aliel Machado, ele garante, ou ele tem externado, que a preferência da indicação do vice é do PMDB, né, porque o PT ele já tem, né, o apoio declarado do Péricles, e o PMDB, para ter aí também maior participação, para vir com ele, ofereceria vaga de vice, né. Falava-se aí no nome do ex-reitor, o economista, o ex-reitor da UEPG, o economista Paulo Roberto Godoy, mas, né, embora se falasse, ele nega que tem a intenção de ser candidato, e também ele teria que ter se afastado das suas funções como professor na UEPG no último dia 30 de junho, né, e não foi o que aconteceu. Ele continua lecionando, portanto, não poderá ser candidato. O PMDB tem essa prioridade, segundo o Aliel, e deve escolher ali, dentre os seus quadros, um vice do Aliel Machado. Numa possível candidatura do Júlio Killer, fala-se aí do Roberto Mongruel, do PDT, para vice, né, à medida em que o PDT decide por uma coligação com o PMB, o nome do Roberto Mongruel ganha força. Chegou-se a deslumbrar durante a semana um vice, nome do Dirley Cordeiro, o Dirley da Bioativa, né, da Academia Bioativa, ele que é do PSDC, numa composição em que o PSDC e o PR, né, iriam com o Júlio. Mas no dia seguinte, em Brasília, o professor Careca, o Marcelo Barros, que é o vereador aqui do PR, aqui em Ponta Grossa, foi a Brasília, né, junto com o Dirley, e estiveram em reunião com o Fernando Giacobo, deputado federal, presidente estadual do partido, e lá o Giacobo, ele determinou, e também em conversa com o vereador Careca, que o apoio seja destinado ao Aliel. Aí esse projeto do PSDC indicar o Dirley de vice do Júlio Killer foi por água abaixo. Mas, né, existe ainda uma conversa entre o Júlio Killer e outros partidos para ver quem será esse candidato a vice-prefeito nessa chapa a ser encabeçada pelo vereador Júlio Killer. São ainda informações que podem mudar, né? O processo ele é muito dinâmico, de um dia para o outro, às vezes uma liderança com outra do partido fecha, uma liderança maior em nível estadual, às vezes até nível nacional, vem e desmancha, faz outra. Então a política ela é bastante dinâmica. Nós vamos levar diariamente a você, telespectador do doc.com, através do nosso site no www.blogdodoc.com, e nas sextas-feiras um resumo de tudo aqui no programa doc.com para você. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta na entrevista com o Douglas Taques Fonseca, novo presidente da CIPG. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, hoje em uma entrevista com o novo presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, o empresário rural Douglas Taques Fonseca. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Pois é, a eleição na CIPG um tanto quanto conturbada, né, digamos assim, mas chegou aí a uma questão que finalizou esse processo e, enfim, na última quarta-feira, você, bem como os diretores que compõem a sua chapa, né, o associativismo fortalecido, foram aclamados em uma eleição com chapa única depois do entrave judicial que aconteceu. Douglas, como que você analisa todo esse processo, até diante da importância que a Associação Comercial tem, né, para a cidade de Ponta Grossa, não só para o comércio, para a indústria, né, para as empresas, mas para toda a cidade? Bom, realmente é triste, né, porque todo mundo perdeu com isso. Tá? Tentou-se fazer uma composição antes das primeiras eleições, né? Eu convidei, inclusive, o Eduardo para a chapa, ele inicialmente concordou, depois desistiu e resolveu fazer a chapa dele, né? Até aí tudo bem, eu acho que uma disputa é importante até para a entidade, é salutar, né?
Só que após nós fomos eleitos, no dia lá, eles vieram, nos cumprimentaram e tal, falaram que iam trabalhar junto conosco e assim por diante. Mas no dia seguinte nós fomos surpreendidos com uma liminar que eles tinham solicitado antes do dia das eleições, mas a juíza só deu depois do dia das eleições, ou seja, suspendendo a nossa posse. A juíza não chegou no mérito, entende? Ela disse, bom, então se tem dúvida, suspende a posse e vamos estudar o mérito. Só que ela marcou a próxima audiência para dali quase 60 dias, né? Que foi o dia 28 que passou agora. E daí a Associação Comercial ficou todo esse tempo naquela expectativa, entendeu? Quem será, quem não vai ser, como é que vai ser, né? Aí então o Conselho Superior da Associação, assumiu a associação conforme manda o estatuto, né? Mas são em 4 ou 5 pessoas, entende? E, claro, por mais boa vontade que se tenha, e eles tiveram essa boa vontade, né, 5 ou 6 pessoas não vai fazer o papel de 23 diretores, entende? E aí, então... E nem tinha autonomia para isso E nem também, tinha autonomia também. Depois nós tivemos que, nessa última Assembleia, ainda dar autonomia para eles, endossando o que eles fizeram, sem autonomia, porque senão eles... Apesar da boa vontade e tudo, de tentar tocar a associação, né, assim provisoriamente, eles podiam ser responsabilizados por algumas coisas que eles tinham feito e não poderiam ter feito, conforme o estatuto, né? Então, mesmo assim, aí o que nós resolvemos? Bom, se for esperar essa demanda, isso aí vai levar 1 ano, 2 anos. É um processo longo, moroso na justiça. Nesse meio tempo, nós fomos procurados para tentar fazer uma composição, mas depois de uma chapa ganha como a nossa, nos procurar para fazer uma composição calçado numa liminar, é feio, né? Eu acho que, como é que eu vou chegar para os meus diretores, olha, por mais que vocês ganharam uma eleição e tal, não sei o quê, mas agora eu vou dispensar vocês e eu vou mesclar com a outra chapa. Quer dizer, não tem como, né? Infelizmente, então, nós decidimos que para resolver o problema seria cancelar tudo e começar de novo. E isso foi o que nós fizemos. Aí eles não... nós protocolamos nossa chapa direitinho, como tinha sido protocolado. Inclusive a mesma chapa. Entendeu? Todos os mesmos. Para não dizer que, tá vendo, agora eles tiveram que mudar, tá vendo como nós estava certo? Não. Eu protocolei com as mesmas pessoas que eles diziam que estavam errados, entendeu? Mas não estavam certos. Tanto é que está aí, né? Protocolamos a chapa e aí chegou o dia da eleição, eles não compareceram, não protocolaram a chapa deles, né? E aí nós fomos aclamados porque só tinha uma chapa. Na verdade, você veja, a entidade, você sabe que o comércio tem 3 datas importantes, que é o faturamento que o comércio espera o ano inteiro, né? É o Natal, claro, a data principal. Sim. Dia das Mães e Dia dos Namorados. Esse é o comércio, o lojista e tal, é o que mais fatura, né? E é onde, então, a Associação Comercial sempre fez as campanhas de Natal, campanha de Dia das Mães, aquela coisa toda. Para estimular. Para estimular o comércio, né? E esse ano passou em branco. Tá? Dia das Mães não aconteceu nada, Dia dos Namorados também não aconteceu nada, e Dia dos Pais também não vai acontecer nada. Porque para você fazer essas campanhas, esse sorteio, essas coisas todas, tem que ser com muita antecedência, você tem que pedir autorização na Caixa Econômica, envolve a Receita Federal, e isso demora, entendeu? Então, até para o Dia dos Pais também não vai ter nada. E quase que compromete o Natal deste ano. Olha só. Por uma semana nós estaríamos com o Natal deste ano comprometido também, em função de todo esse impasse que se criou. Olha só o transtorno que essa indefinição, né, Exatamente. poderia causar. Afinal de contas, já é muito tradicional a campanha de Natal aqui, sim, do comércio, que tem um apoio aí da CPG, de lojas. Um sorteio, enfim, de carro, aquelas coisas todas que a entidade faz. E falando agora da questão, né, superado esse transtorno, né, que sirva de lição até para a CPG, para as próximas eleições, mas agora fica com o trabalho um biênio, né? São pelos próximos 2 anos. Exato. Quantos, para o amigo telespectador do doc.com, que está nos assistindo pela TV Educativa, quantas pessoas compõem
a diretoria da ACPG? Quantas pessoas? A diretoria principal são 23 diretores. Né? Mais o presidente. E mais o presidente. Depois tem os conselhos, né? Conselho superior e os suplentes, 10 conselheiros e 10 suplentes. Então essa é a chapa como um todo, né? E que compõe a entidade. Nós, para poder protocolar essa chapa, ela tem que ser endossada por mais 20 empresários, coisa que eles não conseguiram. Na primeira chapa deles já não conseguiram, os mais 20 empresários. E na chapa deles também tinham pessoas que não podiam estar. Um exemplo seria a Júlia Stresk, que é dono de uma escola, né, de uma universidade, que recebe subsídios do governo e tal, sobre ProUni, um monte de coisa, desconto de imposto de renda, que pelo Estatuto da Ação Comercial também não pode. Então, e qual que era o questionamento em relação à chapa que você encabeça? Eles, na verdade, não entraram com ação contra a nossa chapa. Eles entraram com uma ação contra a associação comercial. Entendeu? Não era contra a nossa chapa. Contra a organização da eleição. Isso, porque eles Comissão fizeram... eleitoral, né? Foi feito algumas perguntas, alguns questionamentos, nós fizemos, eles também fizeram, e daí a comissão eleitoral tinha um dia para responder, demorou 3 dias para responder. Então eles estão alegando isso, então ela errou, porque demorou 3 dias para responder. Entende? Aí a comissão eleitoral achou alguns problemas na nossa chapa, e achou problemas idênticos na chapa deles, entendeu? Então, coisa de procuração, de quem ia votar por procuração e de quem estava representado na chapa por procuração. Vamos supor você, por exemplo, se você não é associado, mas eu tenho uma empresa minha, eu dou uma procuração para você me representar junto à ação comercial, e daí você pode ser eleito dentro de uma chapa. Certo. Essas procurações tinham alguns defeitos, por quê? Porque quem assinou a procuração muitas vezes não tinha o poder para assinar uma procuração para esta finalidade. Ele tinha direito a assinar a procuração para as finalidades de interesse da empresa, certo? Mas não de interesses outros que não é o negócio principal da empresa, que seria indicar pessoas para representar a entidade. Não é esse não é o negócio principal da empresa. Então nós tínhamos alguns erros assim, né? E eles também tinham. O que fez a comissão? A comissão disse assim, tá, então eu dou mais 24 horas, ou 40 horas, não me lembro, para vocês arrumarem a chapa. Nós corremos, arrumamos a nossa. Deixamos bonitinha, redondinha, assim, perfeito. E eles não arrumaram a deles. Não deram nem satisfação para a comissão eleitoral, certo? Então, aí, a comissão eleitoral, no dia, foi analisar isso, bom, relatório da comissão eleitoral, escrito, assinado. Certo. A chapa é nossa, né? Está tudo ok, está tudo em ordem, está cumprindo tudo o que precisava ser cumprido. E a chapa Ponta Grossa mais tal, não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Mas, mesmo assim, nós autorizamos o pleito. Quer dizer que nós fomos para o pleito com a nossa chapa bonitinha e eles foram para o pleito com a chapa errada. E o resultado da eleição? É aquele que você já sabe. Ganhamos de 70 e poucos a 20 e qualquer coisa por cento, né? Então, na verdade, eles que estavam irregular, não era nós. Daí eles entraram com uma ação contra a ação comercial dizendo que ela não podia ter dado aquele prazo para as duas chapas consertarem. Certo. Mas no estatuto está dito que em casos omissos, né, a comissão eleitoral decide. Então, entendeu que resolveu dar prazo, né? E deu para as duas. Não beneficiou nenhuma, nem outra, não prejudicou nenhuma nem outra. E aí, como queriam, certo, conseguir alguma coisa para emperrar, né, entraram com a liminar. A juíza recebeu aquilo, bom, uma liminar, eu preciso saber os detalhes e tal, para depois dar julgar. Certo. Então, só que, infelizmente, a juíza jogou o julgamento muito para frente, né? E daí que deu todo esse problema. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que quando fosse julgado isso aí, ia ser favorável, nós com certeza. Né? Mas daí eles podiam entrar com recurso de novo. E o negócio ia até quando? Se estender, né? Entendeu? Então resolvemos, olha, sabe uma coisa? Aí foi decidido pela Assembleia. Isso. Daí vamos fazer uma nova Assembleia. E essa Assembleia é soberana, porque ela foi divulgada para decidir tais assuntos. Então, sobre aqueles assuntos que a Assembleia vai acontecer, ela é soberana, entendeu?
E foi o que aconteceu, a Assembleia chegou lá, eu usei da palavra, e muitos companheiros usaram da palavra, pedindo para que a Assembleia decidisse cancelar as eleições e fazer novas eleições. Certo. A Assembleia concordou, cancelamos as novas eleições, certo? E aí foi marcado o prazo para a próxima eleição. E nessa próxima nós encaminhamos a mesma chapa com as mesmas pessoas, certo? E eles não apresentaram chapa nenhuma. Bom, aí ainda bem para a associação e para todos os associados, né, e para a cidade que finalmente se solucionou, porque como você falou, se fosse depender aí, e a gente sabe que o trâmite no judiciário sempre é moroso, né, uma audiência ela é marcada com meses né, para frente e se solucionou. Agora, Douglas, daqui para frente é trabalho. Trabalho, vamos esquecer o passado, né, vamos tocar o pau, erguer a cabeça aí e descer o cacete, né? Hoje já tivemos reuniões, 3 reuniões a semana, já durante essa semana, né? E já o nosso pessoal já está assumindo as diretorias, já está um correndo para cada lado e tal, e vamos tirar o atraso, né? O próprio Sérgio Leopoldo, que é do Conselho, que nos substituiu, também está nos dando uma mão muito boa, porque ele faz parte da FACIAP em Curitiba, né? E a FACIAP tem um monte de serviços que está divulgando para as entidades e tal, ele está trazendo esse serviço para nós implantar aqui. Ah, sim. Então, acho que vai ser muito bom, entendeu? Acho que a coisa vai andar bastante. A CPG veio de uma administração, antes do Newton Fior, era o Sérgio Leopoldo, né, que acabou assumindo por ser o presidente do Conselho. Exato. Né? E agora vem você também, que é do mesmo grupo, né? Sim, do mesmo grupo. Acho que, inclusive, eu acho que 40%, 50% da minha chapa hoje era do grupo do Newton Fior. Certo, entendeu? Já era diretor. Isso, e a do Newton Fior parece que foi 100% da chapa do Sérgio. Praticamente parece que não mudou nada, entendeu? Dando sequência. É bom que dá sequência ao trabalho, né? E as diretorias que me antecederam, né, fizeram um bom trabalho desde o tempo do Márcio Paulic lá, que ele implantou um sistema profissional na ação comercial, ele profissionalizou a entidade, né? Implantou um sistema de gestão muito importante, tá? E aí aquilo veio, sabe, daí o Sérgio assumiu, continuou com o trabalho, o Newton Fior também continuou com o trabalho, fizeram um bom trabalho, sempre tentando fazer um caixazinho aí para que a entidade tenha um caixa, né, para o futuro, e em função disso nós estamos agora com a pretensão de fazer a nova sede de ação comercial. Nova sede. A nova sede. Naquele projeto ainda ali na Tonai ou não? Não é na Tonai, né? É na rua da prefeitura ali, Mauá, né? Não, é a Visconde Tonai. Ah, Visconde Tonai, claro, lá embaixo. Lá embaixo. Na ali. Baixada. Isso, exato. Na Baixada ali. Isso, do lado da Pazenha ali, né? Isso. Ali é um prédio, veja bem, aquele terreno foi eu que comprei na minha gestão há 15 anos atrás. Ah, é? Foi nós que compramos à vista e tal, tudo pago, né? E esse terreno daí tinha uma rua no meio, né? E as chapas, né, as diretorias que foram em seguida, compraram a rua da prefeitura, que eu tinha um pedaço de terreno aqui e uma rua no meio. Certo. É uma rua totalmente insignificante, ali, uma rua que não tinha muita importância. Então eles compraram a rua no meio, então foi feita uma desafetação e emendou os 2 terrenos. Então ficamos ali com quase 13 mil metros quadrados de área. Entende? É um terreno inclinado, mas quem vem da São Paula olha lá de cima, vê o terreno lá embaixo, assim. Fizemos um prédio bonito lá, vai ficar muito bonito, vai ser um cartão de visita da cidade. Né? Bacana. Então agora nós vamos tentar fazer a nova sede, se Deus quiser. Tá certo, nós vamos falar mais a respeito do que você pretende implantar aí na gestão da CPG. Depois do intervalo, nós vamos para o break e já voltamos. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o novo presidente, aclamado nesta semana, na última segunda-feira, dia 4, Douglas Taques Fonseca. Douglas, você falava da questão aí de um projeto, e um projeto bem interessante, de fazer essa nova sede, né, da CPG em um terreno ali na Visconde de Tonai, depois que passa a prefeitura ali sentido centro-bairro, né, centro de Santa Paula.
já teve um investimento e ficou bem abrangente, né, um novo prédio ali, o anexo, né, da sede atual, né, ali na esquina do Clube Verde. Né, e além, né, dessa estrutura física, dessa estrutura que o associado ele consegue ver, né? Mas existe um trabalho também por trás de apoio, de cursos, né, que são feitos. Como que você pretende desenvolver esse trabalho junto ao associado? Bom, realmente a entidade é muito solicitada em questão de aluguel de salas, entendeu? Aluguel em cima lá para fazer eventos. O salão ficou bastante grande lá, né? Exatamente. Mas e palestras e cursos que é feito. Mas mesmo assim, graças a Deus, falta espaço. Tem muita solicitação das empresas que querem usar e de repente não tem naquele dia, tem no outro, aquela coisa toda, né? E também, Ponta Grossa é um pouco carente de um centro de eventos comercial, entendeu? Um negócio assim, voltado realmente para fazer grandes eventos, né? Do comércio, da indústria, ou qualquer coisa que seja, bem centralizado, com estacionamento e tudo mais, né? Então, é o que nós pretendemos fazer lá na nova sede. Vai ser, espero fazer uma entidade, um prédio bonito, que vai ser o cartão postal da cidade, na chegada, né? E mostrando com isso a pujança, né, do comércio de Ponta Grossa, dos empresários de Ponta Grossa, da indústria de Ponta Grossa, afinal, do pontagrossense como um todo, né? Eu acho que é um orgulho quando você chega numa cidade assim e vê essas construções, né, de entidades mostrando a força e pujança da região. Interessante. E essa questão também de caixa, você falou, como que a CPG está hoje de recursos? Olha, graças a essas administrações que me antecederam, eles foram juntando dinheiro e guardando dinheiro, né? Então hoje, nós está longe de nós termos em caixa uma importância que dá para construir a sede. Está longe disso. Certo. Mas temos uma importância confortável que dá tranquilamente para você iniciar a construção e ir bem longe. Entendeu? E lá na frente, aí só Deus dirá, né? Você vê, esse anexo aqui da ação comercial foi financiado pelo Banco Bradesco, entende? Na época, financiado em 6 anos, 8 anos, não me lembro bem. Daí está pago já. Entende? Ah, sim, hoje, entendeu? Sem fazer um financiamento a longo prazo, fica complicado realmente então, você construir alguma coisa. A gente pretende ir até onde der, tipo 50%, 60% da obra, entendeu? E lá na frente, será que vai faltar? Vai faltar? Daí tem as opções, né? Ou pega um financiamento, ou vende um pedaço dessa sede aqui, um dos prédios, tá? Ou talvez até lá também apronta um pedaço para a gente ir trabalhando já, não precisa aprontar o prédio inteiro, com toda a suntuosidade lá dos salões e tudo mais. Certo. E aluga aqui, né? E vai complementando lá, quer dizer, opções tem aos montes, né? Importante é iniciar. O importante é iniciar, né? Tem que trabalhar. E depois de iniciado, com certeza a coisa vai. Tá claro certo. que sem comprometer o caixa da entidade, né? Ah, sim. Sem comprometer o bom andamento da entidade. Isso é a coisa mais importante que tem. Certo. Você falava, quando ainda estava em campanha, né? Teve o bate-chapa dessa vez, como a gente já frisou, algumas questões pontuais, né? Eu gostaria que você falasse a respeito do que você pretende implantar. Ah, sim. Bom, tem o e-commerce, que vai ser aquele comércio digital, né, que todos nós conhecemos já, que é muito importante e valoriza muito o comércio da cidade, né? Tem também o escritório virtual, que nós pretendemos implantar. Hoje, por exemplo, com essa questão de desemprego, tá, tem muitas pessoas que estão pensando, inclusive, em fazer alguma coisa por conta própria. Certo. Não procurar abrir um negócio. Fazer o negócio dele, né? E isso implica, só que ele não tem estrutura nenhuma, ele tem a casa dele, né? Pô, mas se ele tivesse o escritório, então a associação comercial vai ter o escritório lá para eles, entendeu? Vai ter escritório lá com toda a estrutura de um escritório, né? Com telefone, com secretária, com computador, com um cafezinho, com tudo que
que é preciso, até para quando ele quer receber um cliente dele, às vezes um cliente de fora, não sei qual é o tipo de negócio que o cara vai desenvolver, né? Mas às vezes tem um cliente importante que ele quer receber, quer mostrar a empresa, passar um vídeo lá, alguma coisa, nós temos toda a estrutura. Tá? Certo. E ele, muitas vezes, uma empresinha pequenininha, ou a empresa é só ele, né? Mas ele dá a impressão assim de uma empresa bem organizada e tal, quando está recebendo um cliente de fora, né? Então, isso aí também é bastante importante. A minha preocupação também vai ser com o pequeno comerciante. Certo. Aquele comerciante lá do interior, do bairro, lá e tal, entende? Nós vamos fazer uma pesquisa e entrar para querer saber o que aquele comerciante espera de uma entidade como a associação comercial. Porque muitas vezes você está pensando assim, as coisas e tal, mas esquece que não é bem isso que o cara quer. Às vezes o cara quer um trocinho muito mais simples que vai ajudar ele, né? Então, feita essa pesquisa, nós vamos saber o que ele pretende, o que uma entidade pode fazer por ele, e aí a gente vai focar nessa questão, né? E dinamizar mais os projetos, porque a ação comercial tem muitos projetos, pequenos projetos, né? Que foi implantado, mas não foi dado continuidade, até porque esse espaço de quase 90 dias aí parado. Entendeu? Certo. E aí então teve funcionário que entrou de férias, não teve quem substituísse, porque também quem estava lá não sabia como é que ia ser, sabe? Tudo ficou meio capenga, né? Então, dinamizar todos esses projetos que temos lá, que são diversos serviços que a ação comercial pode oferecer. Um outro projeto também que eu lembro, a Associação Comercial já de Curitiba e outros aí já fizeram, reúne as empresas de telefonia, TIM, Oi, Claro e tudo mais, e diz, olha, nós temos aqui tantos associados, a gente vai induzir eles a trabalhar com essa empresa, qual o desconto que nós temos. Certo. Entendeu? E realmente, segundo algumas cidades que já fizeram isso aí, o desconto é muito importante, chega a dar 20%, 25% de desconto na conta de telefonia, né? Então, esse também é um outro serviço que nós pretendemos oferecer para o associado. Pois é, a questão também de chamar, né? De chamar as pessoas que têm empresas e que não estão associadas, né, por um motivo ou outro, a conhecer, né? A visitar, fazer uma visita ali, creio eu que seja importante também para vocês. Não, sem dúvida nenhuma. É nesse trabalho que nós vamos fazer nos bairros também, acompanhando esse trabalho, vai ter o pessoal... Chamar para a associação. Que vai estar aproximar, também, né? Querendo trazer, mostrando e, claro, ampliando o nosso universo, né? Às vezes o pequeno empresário pode pensar, poxa, deve ser para quem tem empresa com faturamento aí alto e tal, e não, né? Não é. Na verdade, pode ajudar e muito as pequenas empresas. Muitas vezes o pequeno é mais beneficiado que o grande, porque o grande normalmente já é bem estruturado, já é um cara que tem conhecimento, tá? Não precisa desses cursos, essas palestras, coisas que a gente promove, né? Agora, o pequeno, para o pequeno, isso é importante, entendeu? Então, ele muitas vezes se beneficia muito mais desse tipo de coisa que a associação comercial oferece do que o grande empresário. Certo. Douglas, a associação comercial ela tem um histórico de defender bandeiras para a cidade. Até agora nós falamos das questões que envolvem benefícios e trabalho para o associado. Mas para a cidade como um todo, e logicamente que o associado também será beneficiado com as obras de infraestrutura para a cidade e tudo mais, mas sempre, né, esteve à frente de bandeiras, o aeroporto, a questão dos gargalos viários, Contorno né, Norte. Contorno Norte, enfim, uma série de ações que a CPG defendeu e ainda defende, né, para a melhoria da cidade. Como que você vê essa questão de melhorias? O que você ou a sua chapa, vocês já devem ter conversado a respeito do que necessita para Ponta Grossa dar uma evoluída maior, né, nesse processo aí, até de industrialização por qual a cidade passa. Nós vemos aí, não me canso de falar, né, da Ambev, que se instalou recentemente, a questão aí da DAF Caminhões, que está produzindo aqui, a Heineken, que vai dobrar de produção, a Mares Brasil, que vem produzir pedigree
aqui, o aeroporto agora, né, funcionando, devemos ter voos comerciais. O momento, embora estejamos num momento de crise política que gerou a crise econômica, né, a cidade de Ponta Grossa tem uma perspectiva boa. Como que vocês entendem isso? Bom, realmente, você falou bem, a ação comercial sempre se envolveu nessa outra questão também. Não é só no interesse da indústria, do comércio e tal, mas como um todo. Essa é a função da entidade. É diferente de um sindicato, por exemplo, né, que ele é pontual naqueles problemas da indústria e comércio. O comercial não, ela tem uma abrangência muito grande, ela tem que pensar na comunidade, entende? Porque quando a comunidade vai bem, a indústria vai bem, o comércio vai bem, tudo vai bem, né? Então o negócio é macro. Então, com certeza, nessa questão de contorno norte que se falou, que vai tirar o movimento ali das Sousa Naves, que é um perigo danado, aquilo dá muito acidente, é importante, né? O aeroporto foi inaugurado, mas não está funcionando ainda, entende? Temos que... Está programado um funcionamento, né? Mas vamos ficar em cima para que realmente isso aconteça. Porque o que nos preocupa um pouco é o seguinte, você vê que cidades que já tinham o aeroporto funcionando a pleno vapor estão sendo cortados os voos. Londrina foi cortado pela metade dos voos que eles tinham, Maringá também e tal. E justamente nesse momento difícil que cidades que já estavam tradicionais, que os aeroportos estão diminuindo os voos, nós vamos reiniciar aqui. Então vai ser um momento complicado, então vai ter que ter apoio, vai ter que pedir para que os empresários realmente utilizem o aeroporto e tal. No começo vai ser, imagino até que vai ser um pouco deficitário, mas vamos ver até quando a gente consegue, né? Então todas essas questões vão estar sempre envolvidos. Na parte política, como você falou, eu acho que é um dos principais movimentos que a entidade tem que fazer. Ou seja, se envolver diretamente na política, né? 24 horas política, né? Política apartidária, né? Não tem nada que partido, nem aquele candidato, é política, né? É fazer com que as coisas aconteçam. E você frisou muito bem, a crise que nós estamos passando, a crise econômica do país, é por causa da crise política. E a crise política veio por quê? Por causa da corrupção, tá? Então nós tivemos aí, no início, mensalão, depois tivemos petrolão e tantos outros. E parece que você viu que o juiz Sérgio Moro está servindo de exemplo para outros estados que agora também estão desenvolvendo e prendendo gente e mandando gente, fazendo, né, as campanhas, e lá em São Paulo também já estão, né, seguindo esse caminho aqui. O caminho, parece-me agora, realmente a população não aguenta mais Isso. ver tanta Abriu roubalheira sem punição. E o Ministério Público hoje, não só no Paraná, mas agora nós estamos vendo também em outros estados, também estão fazendo seu bom trabalho lá, né? Então, se envolver nessas questões, entendeu? Tentar acabar com a corrupção. Porque quando veio a corrupção, veio o descrédito do país. Quando veio o descrédito, o dinheiro internacional sumiu daqui, tá? Daí veio o quê? Veio a inflação e veio as empresas fechando, os lojistas fechando, a empresa quebrando e assim por diante. Então, enquanto não acabar a corrupção do país, ou seja, enquanto o país não passar uma imagem de honestidade para frente, de um país sério, com pessoas sérias lá, entendeu? Que o investidor internacional pode trazer seu dinheiro aqui para dentro, entendeu? E aí então, aí começa a reverter tudo de novo. Vem o dinheiro, incentiva a indústria que produz mais, o comércio vende mais, resolve o problema da inflação, gera emprego, cai a inflação. Agora nós temos que reverter essa bola, né? E para reverter essa bola tem que ser na base de acabar com a corrupção. E eu queria dizer o seguinte, muitas vezes eu participei desses 3 ou 4 movimentos principais que teve em Ponta Grossa, né? Certo. Inclusive anticorrupção. Anticorrupção, organizando aqueles movimentos. Vem pra rua, isso. Fizemos o primeiro movimento, e daí quando eu fui fazer o segundo, eu fui até um amigo meu, disse, Douglas, eu já fui no primeiro movimento, não deu em nada, esse troço de ir pra rua não adianta. Eu digo, olha, eu sei que... Bom, então só para vocês saberem, a PEC 37, que nós acabamos com ela num desses movimentos, que eu fui até com o cartaz abaixo, a PEC 37. O que era a PEC 37? A PEC 37 não permitiria que o Ministério Público fizesse investigação, tá? E proibia do Ministério Público.
A PEC 37 ia deixar que só os delegados de polícia fizessem investigação. Bom, quem é que nomeia delegado de polícia? É o governador, é a política, é o governador, os deputados. O deputado da tal região nomeia o delegado aqui, o deputado da outra região nomeia o delegado. Você acha que esses caras depois iam fazer investigação contra esses políticos? Que indicaram? Que indicaram. Não vão fazer nunca, entendeu? Então, eles queriam acabar com isso, tá? E a PEC 37 era para acabar com isso, tá? Então, caiu a PEC 37, votaram, parece que 6 ou 7 votos a favor e o resto tudo contra, né? Então, graças ao movimento. Uma das solicitações do movimento foi que se adotasse leis contra a corrupção, certo? Aquelas 10 reivindicações que teve, né? Certo. Uma delas era que se adotasse leis contra a corrupção, tá? O que aconteceu nesse momento? Foi assinada a lei da delação premiada. Foi nessa época que não existia a lei da delação premiada no Brasil. Sim. Tá? Depois da primeira passeata que nós fizemos na rua, que saiu essa lei E é o que está resolvendo tudo hoje. Sim. Onde está descobrindo. Então você imagina a importância que teve nós ir para a rua, nós ter feito os movimentos de rua. E tem pessoas que não avaliam, também nem sabem desse desdobramento, pensam que não foi por causa disso, mas foi. Você viu lá na hora dos caras votarem lá, um falava da cachorrinha, outro da sogra, outro não sei o quê, mas outro falava em respeito aos 10 milhões de brasileiros que foram para a rua, não sei o quê, eu voto sim, entendeu? Quer dizer, pesou, e movimento de rua é o que pesa, o político tem medo de movimento de rua. O que o político tem medo é a pressão popular. É a pressão popular, né? E é o que é a força nossa, e a única força nossa. Então, fica até aqui o meu pedido, quando tiver outros movimentos, pessoal, vamos aderir, vamos fazer a nossa parte, porque realmente é a única maneira de nós consertar esse país. Tá certo, Douglas, a gente está chegando ao final do Doc.com, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, novamente aqui, você veio na época em que estava como candidato, assim como o Eduardo Salomati também esteve aqui, né, teve o resultado, todo esse blog, mas graças a Deus aí tudo está correndo, está com a diretoria devidamente instalada, né, e eu desejo boa sorte a você e também aos demais diretores que compõem essa chapa nessa importante entidade que é a Associação Comercial de Ponta Grossa. Bom, eu só tenho a agradecer a você, que sempre nos apoiou desde o início nessa luta, né? Sempre tivemos o apoio de vocês. Vocês sempre abriram espaço para nós aqui, para nós vir defender as nossas ideias para a ação comercial, né? E até em outras vezes também a gente sempre teve aqui o espaço aberto. Muito obrigado e, se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho aí para que não decepcione quem votou em nós, ou seja, quem nos deu o aval para que a gente continue lá na ação comercial. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Tá certo, então, esta foi a entrevista com o Douglas Tax Fonseca, ele que é o novo presidente aí pelos próximos 2 anos da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Se você quiser rever a nossa entrevista, rever o programa de hoje, assim como os demais anteriores, estão todos lá no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/programa DocCom. Você pode entrar lá, se inscrever no nosso canal e assim recebe sempre que nós atualizarmos semanalmente com os nossos programas inéditos. Você quiser mandar a sua crítica, a sua sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com e você também, telespectador do Doc.com, já se habituou também a ver as notícias da política, do cotidiano de Ponta Grossa e região no nosso blog, né, no nosso site, que é o www.blogdodoc.com. Entra lá que também vai ficar bem informado com as notícias da política. Nós estamos aí há poucos dias, né, do início aí da campanha eleitoral e as informações dia a dia nós estamos trazendo lá no www.blogdodoc.com. Uma boa noite para você, até a semana que vem, Doc.com, você bem informado.